a nova esposa do meu pai? Você não é tão bonita quanto a senhora Yuan-Ji e a minha mãe. Por que me chamou de tia? Você tem que me chamar de Jayu. E quem tá chamando de feia? Me compensa! Me compensa! Ai, tá bom, para com isso. Tá bom, então. Impressionante, né? É sim! Ah, seu pirralho. Eu já tinha ouvido falar que a senhorita Xie não gosta de bordado, não aprecia elegância nem tradições e é arrogante e mandona. Mas agora que te vejo, acho você inteligente e viva, alguém de quem dá vontade de gostar. Eu também ouvi que você se casou mal e que vive triste. Mas te vendo agora, você parece tranquila e bem consigo mesma. Dá pra ver que nem todos os boatos são verdade. A senhora Yuan-Ji não gosta de sair porque é pobre demais. Ela sai e não consegue evitar comprar livros. E são caros. Um livro antigo vale 9 anéis entrelaçados. Eu não tenho outros hobbies. Só gosto de comprar livros mesmo. Nestes dias encontrei mais de 20 rolos de histórias antigas. Ah, e algumas caixas de escrituras das regiões ocidentais. Ah, e também alguns romances que... Quando começo a falar disso, não consigo parar. Você acha muito chato? Não, eu te entendo. Eu gosto de colecionar várias pedras e faço pequenas invenções. Eu posso fazer pra você uma estante de livros, organizando por categoria e ficar fácil de encontrar. Depois de desmontada, poderá carregá-la. Se você realmente sabe fazer isso, vai me ajudar muito. Já que você gosta dessas engenhocas, acho que tenho aqui alguns livros de técnicas antigas perdidas. Eu não entendo muito, então deixei guardado. Se você não se importar, posso te dar isso como presente de encontro. Então eu não vou recusar. Pequenos objetos, chaveiro, bem trabalhada! Ouvi dizer que há 2 anos, você brigou com Liu Dao, dono do pavilhão Tilê da Rua Leste. Você roubou o cozinheiro dele e feriu seus ajudantes. No fim, a prefeitura te suspendeu das atividades por 3 meses, como punição. Para de falar besteira. Aquela amante do Liu Dai é parente distante do prefeito da capital. Ela favoreceu o próprio lado e me condenou injustamente para fechar o negócio. Idiota. Coincidência. O prefeito da capital foi morto por mim. Você é o herdeiro do príncipe Jin. Xiao Yi? Herdeiro Wu Yi. Este é o livro de contas do Sr. Miao Shou que estava procurando. Game. Sim. Ei, eu... Na verdade, você sempre soube da identidade do Sr. Miao Shou, né? De hoje em diante, você não sabe mais. Quem quer que pergunte sobre o Sr. Miao Shou, você não sabe nada. Entendeu? Você é da cidade Lu, no noroeste. Tem um irmão mais novo, que serve no exército Pange, no noroeste. Vocês não se falam há anos. Você sempre o procurou, sem saber se ele ainda está vivo. Vou tentar encontrá-lo para você. Depois de aceitar o dinheiro,
você vira meu subordinado. Eu preciso de um lugar no pavilhão Siwe para coletar informações sobre Jiang Kang. Quanto ao pavilhão Siwe, não me importa ser da família Jing ou da família Lan. Todo o dinheiro que ganhar é seu. Aceite logo! Você ficou louco? Com o herdeiro Wu te apoiando, você ainda teria medo do Liu Da? Eu sigo as ordens do herdeiro Yi. Muito bem. A partir de hoje, o pavilhão Siwe vai contar histórias. Procure contadores e faça eles falarem coisas interessantes. Príncipe herdeiro Wanxi, chave do coração da Fênix. Ainda tem gente que acredita nesses boatos antigos? Entendi. Não pergunto e não digo nada. Anote todos que perguntarem sobre a chave do coração da Fênix. Sim. E mais uma coisa. Hoje cedo, a concubina Xie visitou a princesa consorte e a consorte do herdeiro. Tomou sopa de pato e ganhou 2 livros. Acabou de ir com a consorte do herdeiro e o Sr. Ziti para o pátio da Senhora Rui. Ela realmente não se vê como estranha. Come e ainda leva coisas. Foi o senhor que já havia instruído as pessoas da residência para tratarem bem a senhorita Xie. Eu não entendi qual o seu objetivo. O senhor a respeita tanto e ainda gastou tanto dinheiro para comprar esse pavilhão Xiyui só para impedir que descubram que ela é o Sr. Miao Shou. Quanto dinheiro o senhor realmente tem de reserva? Quer ser punido? Herdeiro Wu e os corpos da serva da guarda secreta e da senhorita Xie já foram trazidos de volta. Tá bom. Vamos ver como Xie Jiayu foi torturada pela Hui Shan. Ai, tá doendo. Ai, ui. Senhora Rui, eu não aguento mais. Aqui é o ponto Yang Quan. Se dói aqui, significa que há estagnação no corpo. Aqui é o estômago Yang Ming no pé. O seu baço e estômago não estão muito bem, né? Ai, Yuji, me ajuda, por favor. Aguenta um pouco. Vai doer agora, mas depois da massagem vai ficar mais leve. Consorte do herdeiro. Ontem à noite você dormiu depois das 11, não foi? Se continuar assim, não vai ganhar mais chá calmante. Ei, senhoras, eu não esperava que fossem tão próximas. Será que você também acha que estamos sempre em conflito, como dizem lá fora? Não. Quando dei a luz ao Zizi, foi a própria consorte do herdeiro que cuidou de mim. Nestes anos em que estive fora acompanhando o exército, o Zizi sempre foi criado por ela. Nesta mansão, a pessoa mais próxima de mim não é o Ui, e sim a consorte do herdeiro. As cartas mensais da família. Eu sempre envio para a senhora Rui. Incrível. Xiaohui, você realmente é um talento. É excelente comandando o exército e a casa. Concubina, o herdeiro pediu pra você ir até lá. O herdeiro Oi chamou? Você finalmente me salvou pelo menos uma vez. Senhoras, eu vou me retirar agora. Com licença. Foi o herdeiro Yi que pediu para você cuidar da saúde da concubina Xie? Exatamente. Ele realmente pensou em tudo. Por que você me trouxe aqui? Um lugar tão bonito. Um lugar tão bonito é adequado para matar alguém. Eu tô com tanto medo. Tem certeza que eu não vou te matar? O Yin Shang e o Wenji são boas pessoas. Se elas não se juntaram para te envenenar, então significa que é uma boa pessoa. Pegue isso. É o grampo da Tsangir. O corpo da sua serva e do guarda já foram enterrados lá. Quando os soldados de Beifu morrem em combate, se seus corpos forem recuperados, estão vestidos e enterrados sob as árvores. Elas eram suas servas leais. Morreram por você. E devem receber esse tratamento. Grave o nome delas. Tsangir. Guarda secreto. Me desculpem.
Eu arrastei vocês pra isso. Se houver outra vida, não sejam mais servos de ninguém. Sejam águias voando pelo céu. Mesmo com vento e chuva. Sem fome, nem sofrimento. Concubina Xie, esta é a sua carta. Senhorita Jiayu, é uma carta do Sr. Jin do pavilhão Xiwei. Diz que foram ao pavilhão procurar o Sr. Miao Shou para falar de negócios. O que você acabou de entregar à concubina, Xie? Foi uma carta enviada do pavilhão Xie para a concubina Xie. Sempre circulou pelo mundo o boato de que quando a chave do coração da Fênix aparecer, o mundo será pacificado. Dizem que o filho da Imperatriz Wanshi não morreu. Uma vez que a chave do coração da Fênix apareça, o príncipe herdeiro Wanshi voltará ao mundo e unificará tudo. Senhores, preparem o chá e sentem-se. Sr. Jin, você está procurando o Sr. Miao Shou? Você ainda se lembra do Sr. Xiao, que pediu que você projetasse a besta de repetição? Ai, de novo, a besta de repetição? Isso não tem Não, fim. dessa vez não é sobre a besta. É que esse Sr. Xiao, ele me deve muito dinheiro. Ele comeu fiado, bebeu fiado. Ele ficou me devendo tanto que o pavilhão Xiwei quase não consegue funcionar. Preciso denunciá-lo. Não pode ser. Lembro que da última vez que ele veio me comprar bestas, ele foi muito generoso. Pois é. Pra você ver. Enfim, ele me deve muito dinheiro. Eu preciso denunciá-lo agora mesmo. Mas não me lembro bem da aparência dele. Você pode desenhar um retrato dele pra mim? Ele te deve tanto dinheiro. E você nem se lembra do rosto dele? Você não sabe. Eu sou daltônico de rostos. E esses jovens ricos todos se vestem quase igual. São todos bonitos. E eles ainda andam muito parecidos. Eu realmente não consigo diferenciar. Seus funcionários também são daltônicos de rosto? Não, eles não são todos daltônicos, mas ninguém sabe desenhar. Reconhecer alguém e desenhar são duas coisas diferentes. O pavilhão Xiwei e você já tem tantos anos de relação. Me ajuda dessa vez. Tá bom. Sr. Miao Shou? Esse nome me soa bastante familiar. Besta de repetição. Será que... Esse Sr. Jin parece bem bom de conversa. O retrato já foi obtido. Se a Jiayu percebeu algo, Ainda não. comece investigando o palácio. E os estudantes da academia. Verifiquem se há alguém com essa aparência. O senhor tá desconfiado do tutor imperial e da imperatriz viúva? Espero que eu esteja pensando demais. Você sabia que a Xie Jiayu é o Sr. Miao Shou que fabrica e vende mecanismos no pavilhão Xiwei? Eu nunca ouvi esse nome antes. Mas a Jiayu realmente sabe fazer mecanismos. Ela até me fez uma estante de livros. Se ela vendesse algumas invenções discretamente pelo mercado, não seria estranho. A besta de repetição que causou morte injusta dos soldados do exército Beifu foi fabricada pelo próprio Sr. Miao Shou. Eu encontrei uma besta de repetição na caixa de dote da Xie Jiayu. Eu comprei tudo. O comprimento, formato e mecanismo são iguais. A concubina Xie se casar com Wei deve ter segundas intenções. Não podemos deixá-la se aproximar do Zit. Você e a mãe tomem cuidado. Não aceite a estante de livros que ela te oferece. Esse casamento foi pedido pelo herdeiro Wei. Não é algo que a Jiayu quis. Se você está preocupado, por que não vai perguntar diretamente a ele? E o que eu diria pra ele? Ele deve ter sido enfeitiçado por essa bruxa. Senhorial com a consorte do herdeiro. Cuidado! 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 Você está bem? Vem comigo. Não! Não! Me solta! Não! Anda! Vamos! Me solta! Herdeiro, o senhorial disse que a concubina Xie quer prejudicar de si. Isso já chegou ao salão ancestral. Na dinastia anterior, era comum a prática de alquimia. Os fogos surgiram naquela época. Além do salitre, enxofre e carvão, também adicionavam cobre, ferro e algodão. Faz produzir cores diferentes e os fogos que eu faço vendem muito bem. Ai, deixa pra lá. Mesmo que eu te explicasse, você não entenderia. Se eu quisesse machucar alguém, não seria tão complicado. Bastasse eu alterar a proporção dos ingredientes e ninguém ali sobreviveria, incluindo você.
tá admitindo que você machucou alguém. Eu posso machucar alguém, mas não significa que fui eu quem machucou. Já machucou pessoas. Você é o Sr. Miachou, não é? O exército Beifu foi... Yao! Leve Ziti embora primeiro. Jiayu, vá você primeiro. Preciso falar com Yao. Ziti, vamos. Vai logo. Eu não vou embora. O que exatamente Miao fez com vocês? Você projetou a besta de repetição, que matou 30 mil soldados do exército Beifu. Yao! Ainda quer encobrir ela. Você tá cego pelo amor! Sia Jiayu, você disse que não quis machucar o Ziti. Não vou discutir isso com você. E essas 30 mil almas injustiçadas? Você ainda diz que não tem nada a ver com isso? Foi a besta de repetição defeituosa que você projetou, que fez o exército Beifu quase ser exterminado. Por sorte, o Ui resistiu até o reforço chegar. Você ainda diz que não sabia de nada? Que a família Xie está tentando fazer? É impossível. Isso só pode estar errado. Xiaohui. Eu claramente projetei isso para um jovem de uma família nobre. Não se preocupe. O Sr. Miao vai reproduzir a besta de repetição que você quer. Ele só disse que queria algo para uma reunião de estudos. Eu não imaginava. De qual família nobre era esse jovem? Disse que era Xiao Shang. Xiao Shan? Xiaohui. Ela disse que você a procurou para fazer o projeto, você admite? Como seu nome pode ser Shang? Você não se chama Xiaohui? Xiao Shan é meu nome verdadeiro. Ui é meu apelido. Desde que entrei no campo de batalha aos 14 anos, ninguém mais me chama de Xiao Shan. Agora eu entendo. Entendi por que Jinlong e Wan Yue foram ao pavilhão me procurar. Ficaram irritados quando eu disse Shang. Só que ainda não faz sentido. Quem me procurou naquela época claramente não era você, mas era um jovem nobre. Se for como você disse, desde o início, ele estava disfarçado. Então quem usou suas mãos para causar a morte de 30 mil soldados do exército Beifu? E quem mais sabia que você projetou a besta de repetição mortal? Como ele poderia conhecer meu pai? A primeira coisa que se aprende quando se cresce é que não se pode controlar o próprio destino. Você precisa ser essa peça do jogo. Jiayu, onde vai? Pelo visto, você sabia de tudo isso há muito tempo. E mesmo assim quer protegê-la. Você já deve ter percebido que Jiayu não sabe de nada. Mas se isso vir à tona, vai esfriar o coração dos soldados. Essa concubina fala muito bem e engana as pessoas antes de se casar com você. Ela tinha prejudicado os soldados do exército Beifu. Não deveriam saber a verdade? Só erguer uma lápide já acaba com tudo? Claro que não acaba. Então o que você pretende fazer? Você vai descobrir em breve. Pai, Pai, mãe, mãe,
Bom, muito bom. Amor, olha. Quando foi que vimos a Yao Yao tão elegante assim, hã? Herdeiro Yi, minha filha te deu algum problema? Jiayu está bem. Todos lá na mansão gostam dela. Embora minha filha não seja tão extraordinária, eu nunca pensei que ela se casaria tão às pressas. Muito menos que viraria uma concubina. Pra ser sincera, eu nem esperava que ela se casaria. Jiayu entrou na mansão por assuntos de estado. A família Xiao não vai tratá-la mal. Fique tranquila. Minha mãe, o herdeiro Ui sabia que eu gosto de invenções mecânicas elaboradas. Então montou um espaço na mansão para mim. O casamento foi apressado, então muitas coisas eu nem consegui levar comigo. Dessa vez eu voltei para buscar alguns dos meus livros e ferramentas de invenções. Herdeiro, você e Nanshin vão ao meu escritório. Quero que levem todos os meus desenhos e não deixem nenhum para trás. Quero conversar com meus pais. Yao Yao, o que você está fazendo? Vai ajudar Xiao Yi a modificar armamentos militares. E o senhor sabe o que está fazendo? 30 mil soldados de Beifu! 30 mil vidas! Fez de propósito para que ele viesse me procurar. Eu já vi o homem que se chamava Xiao Shang entrando e saindo do seu escritório. E o que isso prova? Isso realmente não prova nada. Eu entendi por que me incentivou a fabricar aquela besta de repetição para ele. Eu até contei ao senhor os defeitos dessa besta. E pouco depois, um homem que se dizia Xiao Shang foi procurar-me ao show por causa da besta. Pai, o senhor ousa dizer que tudo isso... Essas reverências são para agradecer aos meus pais por me criarem e me educarem. Se sacrificasse apenas um, eu até poderia entender. Mas escolheu um lado. O que o senhor fez agora já não pode ser chamado de exemplo de família nobre, nem de comportamento de um cavalheiro. Então, o que você vai fazer? Vai denunciar o seu próprio pai? No dia do meu casamento, o que o senhor me pediu para fazer, eu não consegui. A besta deixou uma dívida de vidas humanas. Se um dia os soldados de Beifu vierem me cobrar, eu o aceitarei. Porque sou sua filha e fui criada pelo senhor até hoje. Eu devo retribuir com a minha vida pelo meu pai, sem ressentimentos. Mas como o mundo realmente é, eu irei ver por mim mesma. O caminho do futuro eu mesma vou escolher. O mal também é assim. Mãe, me perdoe. Eu realmente não consigo comer essa refeição de retorno. Vou me retirar. Amor, coma a sua comida. Cuidado com a carroça! Abra um caminho, ela vem carregada! Me diga, quantos habitantes há em Jinkan? Mais de 200 mil. O Festival das Lanternas é o maior evento do ano. Eu sei que nessa época as ruas lotam. Mas 30 mil pessoas? Acho que sim. Tantas pessoas assim. Tantas pessoas morreram por minha causa.
quero ficar um pouco sozinha. Jinlong e Anhui, sigam ela. Fiquem de olho. Sim. Sim. Desculpe, senhor. Quem é? A loja já fechou, Senhor. Senhor, eu queria comprar um doce de pera, por favor. Amanhã. Minha irmã tá de mau humor hoje. E ela adora muito o doce de pera daqui. Eu pago 10 vezes. Hã? De que adianta queimar isso? Você veio aqui zombar de mim? Zombar de quê? De ter sido usada pelo seu pai e causado a morte do exército? E você é o comandante. Não sente raiva de mim? Embora causei a morte de várias pessoas. O que eu tenho a ver em discutir com uma tola? Você é que é o tolo. Por que você tem tantas perguntas? A técnica não tem certo ou errado, é apenas técnica. Se for pra culpar todo mundo, além de você, eu deveria culpar ainda mais o Luban. O que ele tem a ver com isso? Se ele não tivesse criado várias ferramentas, não teria surgido a mecânica em madeiras. Além dele, deveria culpar Mose, que criou os mecanismos. E antes disso, o neto do Imperador Amarelo, Jiang Hui. Dizem que ele inventou o arco e flecha. Não queria culpar alguém? Toda causa tem um responsável. Traga todos pra mim. Quero acertar as contas um por um. E você é no máximo uma cúmplice. É da confeitaria Chengyi. O mal que deve ter te contado. Ah, Isso foi o mal que me deu. O mal é o melhor comigo. Xiaohui, você e sua família são diferentes do que eu pensava. o que o seu pai te disse na noite em que te mandou entrar aqui? Vou tentar adivinhar. Ele disse que a família Ciel depende do poder do exército de Beifu e que um dia vai se rebelar. E que mesmo que fosse pelo Limal, você tinha que casar comigo pra me vigiar, não é? Como sabe de tudo isso? Você é um monstro? Estratégia e campo de batalha são sobre pessoas. Eu queria conseguir enxergar como você. Eu não entendo meu pai. Beifu não protegia a fronteira norte. Por que ele faria isso? Acho melhor você continuar sendo tola. Aliás, tenho algo pra te falar. Que coisa séria poderia ser? Mal está doente. O quê? Como ele ficou doente? Há tantos médicos no palácio cuidando dele. Como ele pode adoecer? E é muito grave? Leve-me ao Os palácio. médicos já o examinaram. Não há nada grave. Só que ele não tem comido direito. E quer que você faça alguns bolos pra ele, pra eu levar pro palácio. Ele não está grave mesmo. Ele só quer o bolo de espinheiro. Por que eu mentiria? Tá, eu entendi. Amanhã eu faço. Xiaohui, uma besta de repetição não foi minha intenção. Mas eu devo a você uma arma lendária para ajudar o exército Beifu, virando o jogo no campo de batalha e avançar para conquistar o norte. Vou cumprir a minha palavra e fazer o que eu disse. O quê? Não acredita? Tudo bem. Eu vou esperar. Mas por quê? Eu comecei a rir de repente. O príncipe Ti tá doente hoje? O senhor não entrou no palácio. Eu arrumei algo pra Cia Jiayu fazer, pra ela não ficar pensando muito. Esse doce de pera tá muito doce. Pega um copo de suco de espinheiro. Foi o senhor que quis comer bolo de espinheiro. O senhor sempre gosta de coisas ácidas. Herdeiro Ui, há uma coisa que não entendo. Com a astúcia de Xie Xiaoyu, ela normalmente seria alguém destinado a ser enganada. Por que o tutor imperial fez questão de trazê-la à mansão do príncipe Jingan? Será que ele espera que ela consiga arrancar informações de nós? O tutor imperial é mestre em manipular corações.
Só que ele não está manipulando Xie Jiayu. Então quem ele tá manipulando? Se não consegue entender, pergunte pra Yan Yue. Eu não vou perguntar a ela. Vou entender por conta própria. Isto é uma recompensa da corte. Lu Dayong. Você está recusando a recompensa junto com os soldados. Vai desobedecer o decreto? Se eu aceitar essa recompensa, estarei traindo os soldados que morreram injustamente. Como ousa falar isso? O que estão fazendo? Vão se rebelar! Saiam! Ajoelhem-se! O exército Beifu não ajoelha sem motivo. Se levantem! Me dê a lista. Fang Jiwan. Fang Shiba. Cao Xingan. Erdenui, na batalha de Jiujiangui. Por que 30 mil soldados morreram injustamente? Naquela época, o departamento de armamento fabricou às pressas lote de bestas de repetição. Eles diziam que essa besta de repetição podia disparar 9 flechas de uma vez. Mas no campo de batalha, ela perdeu a precisão rapidamente. Só ontem nós descobrimos que quem projetou essa besta de repetição foi sua nova concubina, a filha do tutor imperial Xie Jiayu. Herdeiro Yi, seu pedido de casamento com Xie Jiayu foi para se reconciliar com as famílias nobres. O senhor quer participar das negociações com Beijing e já esqueceu do nosso sangue derramado! Insolente! Pare! 50 golpes de bastão. Sim! Venham! Levem-no! Distribua a recompensa. Herdeiro Wu, eu Herdeiro fui Wu. incompetente. E deixei escapar informações sobre o Sr. Miao Shou. Será que foi o Sr. Yao que fez isso? Como o senhor não puniu a senhorita Xie? Ele espalhou a história entre os militares. Não. Talvez tenha sido a Imperatriz Viúva. Encontraram alguma pista do falso Xiaoshan no palácio? Ainda não. Herdeiro Wu, nesse momento pode haver espiões infiltrados no exército. Se não houver uma explicação, não será apenas o senhor que será afetado. O exército pode se amontonar. Yuendi, espere por mim. Você vai sair para comprar livros fora da mansão? Me daria uma carona? O herdeiro Yi não te permite sair, não é? Para onde você está indo com toda essa pressa? Quero fazer um bolo de espinheiro, mas não temos mel de osmantos. Então, pensei de sair para comprar um pouco. Fará bolo pro herdeiro? Ah, não é para ele. Por que eu daria para ele? Minha sogra disse que o herdeiro Yi gosta muito de bolo de espinheiro, de coisas ácidas em geral. Ah, mas esse não é para ele. É para uma amiga minha no palácio. Lila Juen, Condessa Pingnin. Ela está doente e quer algo ácido para abrir o apetite. Não sei como será a vida deles no palácio. Com tantos médicos e servos no palácio, ela ainda fica doente sem apetite? Yendi, você é sobrinha da Imperatriz Viúva. Com certeza conhece melhor. A Imperatriz Viúva é uma pessoa fácil de lidar. Chá perfumado! Leva um pouco para aquecer o corpo. Yendi. Yendi, o que está pensando? Já está assim há um tempo. Não se preocupe. A Imperatriz Viúva sempre trata bem aqueles que são úteis. Além disso, o Príncipe Tia e a Condessa Pinin agora são as pessoas mais úteis para a Imperatriz. Eles não vão ter nada. Que bom. Sai daqui! Vai embora! Elda, pare agora! Sai logo daqui! Um mundo também quer entrar na Guarda Imperial? Você acha que é digno? O quê? Eu mandei você sair, não entendeu? Como você não entende, hã? Você se atreve a resistir? Pare! Você está bem? Por que você bateu nele? Todos que podem entrar na Guarda Imperial são de origem nobre. Um plebeu sem nada, como esse. Acha mesmo que aqui é lugar para qualquer um, moça? Aqui não está escrito que mudo não pode servir. E não diz que apenas famílias nobres podem servir. Desde que cumpra os requisitos, qualquer um pode se inscrever. A Guarda Imperial representa o poder do Imperador. Protege a capital e os cidadãos. Como
Como pode permitir esse abuso? Ah, mas que língua afiada, hein? Hã? Se você é tão capaz, vá discutir isso no Departamento de Guarda Imperial. Prendam-no! Espere! Yendi, Comandantes da Guarda Imperial vêm de famílias poderosas, não arranje conflitos com eles. Então são as senhoras do Herdeiro I. O Herdeiro I tem muita sorte mesmo. Eu só quero saber quais duas senhoras saíram hoje. o que isso tem a ver com você? Eu estou curioso. Recentemente ouvi uma história em um restaurante. Dizem que o Sr. Miao-Shou, responsável por matar 30 mil soldados do exército Beifo, é a nova concubina do Herdeiro I. Esse Herdeiro I tão jovem, tão despreocupado e tão mente aberta também, até foi capaz de se casar com quem causou a morte do exército Beifo. Só não sei se os soldados também são tolerantes dessa forma. Será que os soldados do exército Beifo são tolerantes? Será que você é o Sr. Miao-Shou? Hã? Nossa, que susto! Eu nem vi de onde veio essa flecha. Quem é? Quem disparou a flecha? Essa pessoa, hein? Yui Jinyan, em vez de gastar essa energia com língua afiada, seria melhor treinar mais o exército e se concentrar no que importa. Dessa forma, quando o príncipe Shang já tentou um golpe, os seus homens não teriam tremido de medo. Nem precisariam esperar o exército Beifu para salvá-los. Vamos embora. Vocês que esperem pra ver. O Da disse que depois que Mao entrou no palácio, passou a viver por conta própria e queria entrar para a guarda, para ficar perto de Limao, mas a guarda imperial só aceita famílias nobres ou de boas origens. Você fez isso para ficar mais perto de Mao? Minha vida foi salva pelo príncipe Ti. E para onde ele for, eu também irei. Sendo assim, aceita entrar no exército de Beifu? E quando eu puder, te coloco na guarda imperial. Levante-se. Obrigada, herdeiro Ui. Agora vamos. Ai! Mas o que foi? Você não vai embora. O que você tá Quem deixou fazendo? você sair da mansão? No dia do casamento, eu já te avisei. Pra não causar problema usando o nome do herdeiro Ui. E quando eu te causei problemas? Você que me pediu pra fazer o bolo. E sem mel de osmantos, como eu faria? O Mao não gosta de coisas ácidas. Além disso, eu não sou uma concubina sua. Eu só estou temporariamente na mansão. Temporariamente. Se não fosse por causa Se não do fosse por causa do mal, você não estaria na mansão. Não precisa me lembrar disso. Você acha que eu gosto de ver a sua cara irritante todo dia? Minha cara? É irritante? A partir de hoje, sem minha permissão, você não sai da mansão. Yan Yue, fique de olho nela. Sim. Se tem algo a dizer, diga. Tá fazendo isso para proteger a senhorita Cia. Se o senhor conversar com ela direito, a senhorita Cia vai ouvir. Não preciso disso. Herdeiro Ui, tenho notícias. O falso Xiao Shen foi enviado pela Imperatriz Viúva. Isso realmente parece a caligrafia da minha mãe. Então, se a minha mãe usou o Sr. Miao-Shou para atacar a influência militar de Xiaomi no exército e acabou envolvendo a sua filha. Se Xiaomi realmente agir contra sua filha, guardará ressentimento sobre ela. O desejo da Imperatriz de controlar o exército Beifo não está errado. Deixa pra lá. Minha mãe quer poder. Xiaomi quer uma campanha pro norte. Você quer o prestígio das famílias nobres. E os oficiais querem seus cargos. Limao. Eu não me importo com o que Limao quer. Todos vocês ficam exibindo intrigas na minha frente. Mas eu já não me importo mais com isso. No máximo me restam 1 ou 2 anos de vida se eu aguentar. E eu sigo aguentando. Por vocês eu aguento. Mas se eu não aguentar e morrer, então deixo este mundo para vocês.
fazerem o que quiserem. Estou cansado. Retire-se. Como ordena. Espere-se. Limao, foi você quem recomendou. Ser leal e justo é tanto sua virtude quanto seu defeito. Xiao Yi tem um favor de vida com ele. Um pequeno erro. Ele pode se tornar uma peça nas mãos de Xiao Yi. Eu não quero ir para o outro mundo sem conseguir encarar os antepassados. Porque escolhi um governante que levaria o reino à ruína. E agora, embora eu tenha lhe dado o poder de regência, se por acaso ele não me satisfizer, eu não o colocarei como herdeiro. Entende o que estou falando? O ponto-chave no jogo entre Xiao Yi e o Príncipe Ti é a minha filha Jiayu. O Príncipe Ti é benevolente, mas mesmo os benevolentes têm desejos quando há falta em seus corações. E nada desperta mais o desejo humano do que ver a mulher que se ama se afastando aos poucos, sem poder fazer nada. Você colocou sua própria filha na mansão do Príncipe Jingan para manipular a ambição de Limao? Vossa Majestade é sábio. Você realmente é um leal ministro do Reino Yi. Está vendo? Este é o seu professor. O verdadeiro ministro de 3 dinastias, o Tutor Imperial. Você acha que pode ir embora? Todos nós somos só peças nas mãos desses velhos.匆匆，却唯独你与我炙热的天光。